Olá a todos, hoje começando mais um vídeo, vamos falar sobre continuar falando sobre o calcário calcinado, né? Eu falei no outro vídeo anterior, sobre a diferença entre o calcário tradicional e o calcário calcinado, e hoje vamos entrar de novo na questão do calcinado. Então assim, dicas, né? Aqui eu vou passar algumas dicas para você não cair nessas pegadinhas do pessoal aí que vende calcinado, né? Vende calcário normal sendo calcinado. Então o que você pode fazer para tentar diminuir um pouco esse risco de você comprar um calcário calcinado, pagar bem mais e na verdade você acaba comprando um calcário normal e o vendedor tá te enrolando, né? E também a questão do PRNT, né? E a grande mentira que se conta aí a respeito dos calcários aí que chegam a altos PRNTs. Eu vou mostrar por que não dá para chegar nesses PRNTs. E o que os vendedores utilizam, quais os argumentos que eles utilizam para oferecer esse produto, né? A questão de ser calcinado e o que você pode fazer em relação a isso. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, aqui o sistema Análise Solo, apresentando o sistema para vocês. Aqui hoje eu apresento a tela de adubação. Então aqui você vai escolher a cultura. Nós temos 3 métodos que a gente disponibiliza no sistema. Método de exportação, né? Então vai levar em consideração o que a cultura vai exportar. O método de tabelas, né? Então a gente trabalha com tabelas das comissões de fertilidade. E o método personalizado, que você pode definir em função de uma pesquisa, alguma coisa que você tenha. Você coloca o quanto você quer de NPK e a produtividade que você deseja. Então existem esses 3 métodos. Aqui você escolhe a cultura, quanto você pretende produzir, e o sistema já te fornece aqui as fórmulas que você escolhe para atender essa necessidade da cultura, e aqui ele já te dá inclusive o que você colocar em cobertura. E aí você pode trocar. Então ele vem aqui padronizado, né? Ureia, você vem lá, troca, quebra o sulfato de amônio, vai trocando, então vai simulando conforme essa parte de adubação daí. Então ele é bem automatizado nesse processo. A partir do momento que você coloca a fórmula, ele já te dá as quantidades, já te dá o que você precisa pôr em cobertura, então ele é bem prático nesse sentido. Bom, então assim, eu falei no outro vídeo anterior, sobre o calcário calcinado, né? Qual a diferença entre o calcário tradicional. Aqui eu só vou relembrar alguns critérios que você precisa saber. Então o calcário calcinado é aquele calcário que aquece em altos fornos, né, em torno de 1000 graus. E aqui vai entrar cal virgem hidratada, o próprio calcário calcinado parcial, que o pessoal chama de calcário calcinado, mas eu acho que teria que chamar de parcial, porque ele é parcialmente calcinado. E o PRNT, então, em função dessa calcinação, ele vai variar de 120 a 180, né? Apesar, se você pegar, por exemplo, um calcário calcinado parcial, você vai ter, você pode ter esse calcário girando em torno aí de 90% de PRNT. Então isso aqui varia também em questão do tipo de produto que você está escolhendo, né? Por exemplo, a cal virgem hidratada também, ela vai ter um PRNT menor, inclusive próximo até do calcário tradicional. Bom, é onde que está o problema, né? Então o problema, gente, em relação a esses problemas dos calcários calcinados, você comprar um calcário calcinado achando que é um calcário tradicional, na verdade a culpa é da pesquisa, da própria pesquisa, que vai lá e fala o seguinte: não, esse calcário comum aí que a gente aplica todo dia, ele vai ser dado em óxido de cálcio. Então as garantias do calcário tradicional, calcário comum, vai ser dado em óxido de cálcio. Só que o problema é que o calcário tradicional, ele não que nem eu expliquei no outro vídeo, ele não é um óxido. Ele não é óxido de cálcio nem óxido de magnésio, ele é um carbonato. Tá aqui, ó, calcário comum, é um carbonato e não um óxido. Então assim, a pesquisa foi lá e falou: não, vamos padronizar, vamos colocar as garantias em óxido. Aí o que acontece? Aí depois veio o calcinado, né, que tinha aquele calcário que era aquecido, e aí esse calcário, esse sim é óxido, esse é um óxido de cálcio e um óxido de magnésio. Aí você faz uma confusão tremenda, né, em função disso aqui, e aí você fica com aquele problema. Aí é calcário comum, esse calcário comum, calcário calcinado, né? Então assim, as garantias do calcário comum são dadas em óxido de cálcio e magnésio. Então olha a confusão que foi feita em relação a isso. E você acaba confundindo, você vai confundir com calcários calcinados, esses sim, formados só por óxidos de cálcio e de magnésio. Então o calcário calcinado, ele é óxido de cálcio e óxido de magnésio.
enquanto o tradicional, o calcário comum, que a gente utiliza aí com frequência, ele é um carbonato. Ele é formado lá por Ca, CO3 e MgCO3. Então ele é um carbonato de cálcio. Por isso que ele tem esse prazo também maior para reagir no solo, porque ele vai ter que, você vai aplicar, ele vai ter que fazer as ligações químicas, vai demorar um certo tempo para ele fazer esse processo. Enquanto que esse não, o calcário calcinado, pelo fato de ele ter sido aquecido, então você liberou aquele CO2, né? Liberou, e você fica só com o óxido. Então ele entrou no solo e já começa a reagir, ele não precisa quebrar aquela estrutura molecular, ele já está pronto para aplicar e já começar a reagir no solo. Então tem essa vantagem do calcinado. Bom, então dicas, né, para identificar os calcários. O que a legislação brasileira fala a respeito dessa questão dos calcários, né? Então ela define o seguinte, que o calcário comum ele vai variar o PRNT aí de 45% a 100%. Então o PRNT do calcário comum varia de 45% a 100%. Enquanto que o calcinado ele vai variar de 80% a 180%. Vai variar nessa faixa 80% a 180%. Bom, mas aí eu pergunto, né? Como que você diferencia? Você vai pegar um calcário comum, certo? Então ele varia de 45 a 100. Vamos pegar um calcário comum com PRNT 80. E o calcinado também varia de 80 a 180. Vamos pegar um calcário calcinado de 80. Os dois têm o mesmo PRNT, certo? Tanto o tradicional como o comum, vou pegar como exemplo, os dois têm 180 porque está dentro das faixas aqui, 80 e aqui também, 80 a 180. Está na mesma faixa o PRNT. Então aí já começa um problema, porque pelo PRNT você não consegue diferenciar se é um calcinado ou se é um calcário comum. Claro, se eu tivesse, por exemplo, um calcinado com 160%, aí você olha e fala, não, esse é um calcário, é um calcário calcinado, tem 160%, não tem como calcário comum chegar a isso. Então é um calcinado. Agora, se você pegar um calcário comum com PRNT 80 e um calcinado com 80, você vai ter um problema sério aqui para você falar, não, esse aqui é calcinado, esse aqui é um calcário comum. Bom, como é que você faz então para determinar se o calcário tradicional tem 80 de PRNT e o calcinado tem 80? Como é que você faz para diferenciar eles? Então vamos ver como é que o laboratório faz a análise do calcário. Vamos supor que você pega esses calcários e fala, não, vou mandar para o laboratório então, né? Porque o laboratório vai determinar se é um calcinado ou se é um calcário tradicional. Então olha o problema que tem no laboratório também. O que acontece? O laboratório que faz análise de solo, eles também fazem análise de calcário. Então eles vão determinar o cálcio e o magnésio e vão converter. Então eles vão pegar esse calcário, vão fazer as reações lá, vão determinar quanto tem de cálcio. Só que isso, pessoal, é o cálcio puro, é o cálcio que tem ali. Eles vão separar ali do carbonato, né? Vão pegar quanto tem desse cálcio e vão converter. Eles vão converter em óxido e carbonato. Então eles convertem esse calcário em óxido para ver quanto tem em óxido e também eles podem fazer essa conversão em carbonato. Só que essa conversão, pessoal, ela não representa a realidade, porque eles estão fazendo uma conversão simplesmente matemática. Eles estão pegando o cálcio, multiplicando lá teria que ver quanto é o oxigênio, né? Eles multiplicam ali por um valor e determina quanto teria em óxido de cálcio. Só que isso não seria bem aquilo que tem realmente, seria um cálculo químico simplesmente, e não o que tem de fato lá dentro. Porque se você tiver, por exemplo, um produto onde você tem, em vez de ser, por exemplo, calcário comum, se tiver um calcinado, ele não vai ter carbonato. O calcário calcinado ele não tem carbonato, ele vai ter óxidos. E aí como é que você vai determinar? Porque você manda para o laboratório, eles vão pegar, independente se é calcinado ou tradicional, eles vão pegar ali, vão ver quanto tem de cálcio e vão fazer um cálculo simples, um cálculo tosco e determinar quanto tem em óxido de cálcio, e óxido de magnésio e em carbonato. Se for o caso de fornecer em carbonato também, tem laboratório que fornece em carbonatos. Então assim, é um cálculo idiota, é um cálculo simples, que é feito só para converter aquele cálcio que eles determinaram, eles convertem isso em óxidos. E aí assim, fica a pergunta, isso é um calcário calcinado ou é um calcário normal, um calcário comum? Essa dúvida você não vai responder mandando para o laboratório.
Não vai, porque eles vão pegar o cálcio e só converter, e um cálculo matemático simples ali, só multiplica ali e já determina em quanto tem, mas não representa a realidade, não é quanto realmente tem, se tem só óxidos, se só tem carbonatos. Então, assim, qual seria a opção? Então, já que o laboratório não te dá essa... não resolve para você esse problema, você pega um calcário de mesmo PNT, tanto um comum como um calcinado, o laboratório não vai te dar, não vai te falar quanto tem, se é um óxido, se é um carbonato, ele só vai te dar a proporção simplesmente matemática, não vai te dar a realidade. Então, aqui que você faz? Uma opção, isso aqui eu liguei, pessoal, em alguns laboratórios bem conceituados para ver como é que poderia ser feito isso aqui. Porque eles não fazem, eles só pegam o cálcio, determinam o cálcio e fazem a conversão. Então, uma opção que me falaram de um laboratório que eu conheço, fazer uma análise cromatográfica. Então, essa análise cromatográfica você consegue isolar os componentes lá e determinar. Só que é uma análise caríssima, que não é acessível para qualquer um, e a maioria dos laboratórios não fazem essa análise cromatográfica. E então, assim, o que eu posso fazer numa situação dessa? Né? Você tem problema do PNT, que é igual, né? O PNT tanto do calcinado como do tradicional são iguais, e você não consegue nem mandar para o laboratório, porque o laboratório também vai fazer uma análise tosca, vai pegar ali quanto tem de cálcio e fazer uma simples conversão matemática. Então, o que você poderia fazer para ficar longe desse tipo de problema, né? Você comprar às vezes um produto achando que é um calcinado e na verdade não é. Bom, uma dica que eu dou, pessoal, porque você vai com certeza fugir desse problema, é buscar um calcário calcinado com alto PNT. Então, quando você estiver ali fazendo suas pesquisas, busque um calcário com alto PNT, porque assim dessa forma você está resolvendo aquele problema, porque o calcário com alto PNT obrigatoriamente precisa ser um calcinado. Você não vai encontrar um calcário comum com alto PNT. Então aqui é uma forma de você eliminar esse problema de comprar gato por lebre. E também seria a questão de comprar o calcário normal, né? Aí você, obviamente, você está comprando calcário, você sabe que aquilo ali não tem problema algum, né? E a outra opção seria confiar no vendedor, né? Então, a garantia sou eu. Então, assim, fica a critério de você, se você confia no teu vendedor, mas saiba que, assim, pelo laboratório e só pelo PNT você não consegue descobrir se é um calcinado ou se é um calcário comum. Bom, aqui vem outro problema, também bastante comum aí, empresas vendendo calcários com alto PNT. Eu falo alto assim, altíssimo PNT, tipo 360, 400. Aí assim, pessoal, tirando a magnesita, porque o que acontece? Para você ter esse PNT, ele vai variar em função dos óxidos. Então o que acontece? O óxido, para você converter em óxido de magnésio, você teria, assim, o maior PNT seria na magnesita, porque o magnésio ele tem um coeficiente maior de multiplicação. Então, aí, quando você pega a magnesita, você poderia ter um PNT em torno de 240. Então, assim, seria o limite, o máximo que você poderia ter em termos de PNT. Então, você não consegue mais que 240. E a magnesita tem quase 100% de magnésio. Então, assim, a maioria dos calcários dificilmente vai chegar em 240. Ela vai chegar em torno de 160, 180, isso aí é tranquilo, você comprar um produto com esse PNT. Agora, inclusive os calcinados, né, variam de 130 a 180, e o calcário com PNT 300, 350 e 450, quimicamente eles não existem. Não tem como você dobrar a sua eficiência relativa. Eu já fiz um vídeo, vou deixar o card aqui para vocês assistirem, a respeito da questão do PNT do calcário. Por que ele não atinge, então, PNT acima de 240, né? É uma questão dos óxidos, né? Então, você pegar uma magnesita, você teria aí em torno de 248% de PNT. E isso se dá também, pessoal, pela eficiência relativa, que a questão se passa pela peneira 50, né, que seria o mais fino possível ali que você teria, essa eficiência relativa seria de 100%. E aí o que acontece? Quando você vai buscar a explicação desse pessoal que vende calcário de 350, 400, eles falam assim, não, mas o meu calcário trabalha com nanotecnologia e a minha eficiência relativa ela chega a 200%.
Então assim, pessoal, não existe 200%. O máximo de eficiência que você pode ter é 100%. Você não consegue ter 200% de eficiência. 100% é o total, é tudo. Então o máximo que você... Aí o que seria, nesse caso aqui? Seria como se você estivesse multiplicando as coisas, entende? Tipo, 200% seria a multiplicação quase dos pães aí, né? Então, assim, tem que cuidar com isso aqui porque não existe eficiência relativa maior que 100%. Então, alguns vendedores afirmam que a sua eficiência relativa seria maior que 100%, porque aí sim você conseguiria ter, se ela fosse de fato maior que 100%, aí você multiplicaria em vez de 1, multiplicar por 1, você teria que multiplicar por 1,5, por 2, aí sim explicaria esses calcários com 300, 400% PNT. Bom, então o vídeo de hoje é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre a cultura do milho, né? Como que eu corrijo a cultura do milho, adubação, quais são os níveis ideais que você tem que manter aí para ter uma boa produtividade no milho e como que eu calculo a adubação, né? Então aí questão do método tabela, método de exportação, vou fazer um comparativo entre os dois para dizer qual que seria o mais interessante, qual que leva em consideração aí uma certa correção. Então no próximo vídeo vou falar então sobre a cultura do milho. Eu agradeço a atenção de vocês, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal Solo Equilibrado. Deixe o seu like também, é importante. E qualquer dúvida, deixe no comentário. Vamos procurar responder todas as dúvidas. E é isso. Obrigado e até a próxima.